Pessoal, boa tarde. Dando prosseguimento ao nosso conteúdo iniciado na aula passada sobre clareamento dental, falamos a respeito sobre protocolo de tratamento, qual gel utilizaríamos, seria peróxido de carbamida, peróxido de hidrogênio, qual que é o tempo de utilização de cada produto, qual concentração, se associado ou não, e na aula passada eu deixei esse caso clínico como uma atividade para vocês, para responderem qual seria o protocolo que vocês indicariam caso esse paciente chegasse no consultório de vocês. Eu pedi 3 protocolos, tá? Porque realmente dá para fazer de várias formas. E eu espero, mais para frente falaremos mais detalhado sobre esse caso. Esse caso também eu mostrei para vocês, a gente fez uma avaliação clínica, tá? E uma coisa muito interessante e extremamente indicado quando começamos um clareamento dental é mensurarmos a cor com escala Vita. Tá? Essa ideia de medir, de mensurar a cor inicialmente é para melhorar o parâmetro de entendimento do paciente para realmente conseguir medir tanto de cor que alterou do início ao fim do tratamento. Isso é mais fácil do paciente visualizar, tudo bem? E nessa situação, o exame clínico é fundamental. Fundamental. A gente já fez esse treinamento, eu vou passar um slide para vocês com os tópicos que devem ser considerados. E uma situação que vocês devem prestar bastante atenção, que observem essa imagem do canto inferior do lado direito. Eu mensuro a cor do canino de uma forma separada, porque o canino ele tende a ter um croma mais saturado, então um dente um pouco mais carregado da cor. Esse dente pode ser que ele demore um pouquinho mais para clarear, tudo bem? E a gente pode continuar o clareamento depois só nesse dente. Mas gravem isso, o canino é um dente um pouquinho mais chatinho para a gente continuar, para a gente clarear, tudo bem? Mas funciona da mesma forma. Dessa forma, o que a gente deve avaliar durante o exame clínico? Avaliar exposição dentinária, então gravem, região cervical e incisal, dentes fraturados, observar se existe exposição dentinária, não, reitero, nunca não coloquem gel clareador em contato com dentina. O paciente vai ter problemas de sensibilidade. Observar lesões cervicais, são lesões que falaremos adiante, mas a bifração é um caso, é uma situação bem recorrente, a bifração, a abrasão, observar se o paciente tem gengivite, doença periodontal, se o paciente apresentar essa condição, não deve se fazer o clareamento, portanto, resolve primeiro a parte periodontal para depois iniciar o clareamento. Dentes cariados, se houver uma lesão em atividade, uma lesão ativa, ela deve ser tratada previamente ao início do clareamento dental. E restaurações insatisfatórias. Se encontrar uma restauração insatisfatória, ela deve ser trocada para depois, substituída para depois iniciar o clareamento. Nesse paciente que eu mostrei para vocês, nós começamos a primeira sessão realizando um clareamento de consultório com peróxido de hidrogênio 38%. Esse produto nós aplicamos a barreira gengival e o produto clareador. Ele vem numa seringa, a gente manipula na hora e deixei em contato durante 35 a 40 minutos, tá? Não fiz nenhuma troca de gel clareador. E logo o final da primeira sessão, a gente encontra uma evolução da cor. Então, era o canino, se vocês observarem na imagem direita inferior, era 3, eu consegui, nós mensuramos e estava a 2 agora, e o central foi para uma cor A1. Essa cor, vocês devem tomar bastante cuidado que ela não corresponde realmente ao verdadeiro ou ao real efeito do clareamento na primeira sessão. Por quê? Esse dente que ficou mais claro, sim, é por conta do efeito do clareamento e por conta da desidratação, tá? Quando o dente está desidratado, ele tende a ficar um pouco mais branco, vamos pensar dessa forma, tá? Passando 2 dias pós a primeira sessão, o dente tende a se reidratar por conta da saliva e essa coloração tão evidente, ela tende a desaparecer um pouco ou diminuir de intensidade, mas
o dente clareou, tá? A gente fez o clareamento caseiro associado, utilizamos um peróxido de carbamida 10%, é a concentração que eu tenho mais, pensar dessa forma, eu tenho mais afinidade, é uma concentração que eu tenho menor incidência de sensibilidade dentária, então é uma concentração que eu particularmente gosto e adoto bastante. É feito com uma moldeira de acetato, a gente faz o molde com alginato, modelo de gesso e moldeira de acetato de acordo com a dentição do paciente. Tá? E ao final do clareamento, após os dias de clareamento agora só caseiro, não fizemos mais consultório, o resultado final foi uma cor B1, matiz B, croma 1, tanto para central quanto canino. Lembre-se que o canino era uma A3, tudo bem? Então é interessante, ao final do clareamento, termos a escala, entregar para o paciente a escala A3 e A2 e mostrar uma B1. Por exemplo, paciente, a sua cor inicial era essa e ao final do tratamento é uma cor B1, tá? Dessa forma, o paciente realmente tem um bom, uma boa amplitude, uma boa noção realmente do tanto que o dente dela foi clareado. E por que que é tão importante? Durante o clareamento, nos dias seguintes de clareamento, o paciente pode perder um pouco da real evolução do clareamento, porque o clareamento ele acontece de forma gradual, lenta, né, principalmente o caseiro, gradual, lenta, o paciente pode perder referência da cor inicial. Então, por isso é importante, mensurem sempre a cor inicial. Esse é o aspecto final da paciente. Lembra que eu falei para vocês, paciente jovem, não havia feito clareamento, cor A3 e A2 tem um ótimo prognóstico e o paciente ficou satisfeito. Agora, uma dica extremamente importante que vocês precisam ter em mente. Façam a mensuração da cor dos dentes com ele hidratado. Portanto, não meçam a cor com o dente desidratado. Vocês não podem colocar, por exemplo, afastador de lábio, deixar o paciente com o afastador, por exemplo, 1 ou 2 minutos e depois fazer as imagens para mensurar a cor. O dente desidrata e quando ele desidrata, ele tende a ficar um pouco mais branco, um pouco mais claro e você não mensura a cor real do dente. Então, a ideia é o seguinte, mensurem a cor com o dente hidratado, senão vocês farão uma mensuração de cor imprecisa, tá? Podendo atrapalhar o tratamento de vocês. Esse é um outro caso extremamente interessante. Ele foi feito pelo meu pai, que é dentista, lá em Araçatuba, no interior de São Paulo. Essa paciente é uma paciente por volta de 50, 55 anos. Esse tratamento foi feito há um tempo, mas essa coloração que vocês observam, ela é decorrente pela uma pigmentação intrínseca por consumo de antibiótico, tá? Tetraciclina. Essa cor carregada, ela é por conta, né, realmente dessa medicação e foi adotado o clareamento. Nessa situação, o resultado final foi esse. Um dente mais claro, observem que na região cervical de 11 e 21, vocês conseguem observar uma cor mais acinzentada, até um pouco avermelhada, lembrando o matiz D. Nessa situação, a paciente ficou extremamente satisfeita. Foi um tratamento que demorou muito tempo, foi um clareamento associado de consultório com caseiro e a paciente se mostrou bem satisfeita. Só para a gente fazer uma comparação, voltei ao slide anterior, poderia-se, né, teriam dentistas que teriam partido diretamente para restaurações de cerâmica. Nesse caso, não foi necessário, mostrando que foi um tratamento mais barato e conservador. Tá? E voltamos de novo para essa pergunta. Qual o protocolo? Caseiro, consultório, associação? Quando a gente pega vantagens dos tipos de tratamento, das opções de tratamento que temos, é o seguinte. O tratamento caseiro, ele apresenta menor risco de sensibilidade trans e pós-operatória. Ele é mais barato, o paciente faz em casa, né? Então você não investe tempo clínico para fazer o clareamento. É fácil a aplicação e bem aceito pelos pacientes. A vantagem do tratamento de consultório é que ele tende a ser mais rápido, é um material mais concentrado, tá? Então ele costuma dar um efeito mais rápido em comparação ao caseiro.
Desvantagens. O tratamento caseiro, a dosagem do gel é feita pelo paciente. Então, a gente tem uma recomendação de colocar uma pequena quantidade de gel na moldeira, o paciente pode colocar mais, tá? E esse gel extravasar e o paciente deglutir, podendo causar alguma irritação gástrica. O paciente pode não se adaptar à moldeira, é difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Geralmente é mais demorado, tá? Depende da porcentagem. Irritação grave, né, como eu comentei com vocês, caso de deglutição, mas ele está muito ligado à quantidade de gel que o paciente coloca. E o tratamento de consultório tem a desvantagem de ser um maior custo, por conta do tempo clínico que você vai despender para fazer o tratamento, e tem o maior risco de sensibilidade trans, então é durante o clareamento e pós-operatório, tá? Essa é uma frase extremamente interessante que eu li do professor Logerson, um brasileiro, pesquisador e com muito entendimento sobre o clareamento dental, é que é importante ressaltar que o uso de clareadores com menor ou maior concentração não reflete em diferenças na efetividade do clareamento, ou seja, o resultado será o mesmo, sendo apenas o tempo de tratamento que pode ser mais curto no caso de produtos de maior concentração. E para finalizar, eu coloquei esse trabalho que ele avaliou a eficácia, é um trabalho clínico, publicado em uma revista, um periódico internacional de relevância científica. Ele avaliou o efeito do peróxido de carbamida 10 e 20% em comparação com o peróxido de hidrogênio 35 e 38%. Foi um estudo feito em pacientes. E qual foi o resultado? Qualquer concentração de carbamida e qualquer concentração de hidrogênio, eles apresentaram o mesmo efeito clareador, tá? Então, não é um melhor nem um pior, são tempos diferentes, tudo bem? Isso aqui é uma comprovação científica. E um dado interessante é que 71,4% dos pacientes, eles relataram sensibilidade ao utilizarem o peróxido de carbamida, que tá, mas é peróxido de carbamida 20%. No protocolo do estudo, foi avaliado foi indicado para os pacientes utilizarem carbamida 2 horas por dia durante 3 semanas. Portanto, 71,4% relataram sensibilidade. Com carbamida 20%. Eu, particularmente, eu adoto o carbamida 10%, eu tento utilizar o máximo possível, porque é uma concentração com menor chance de sensibilidade. Menor chance, não estou falando que é impossível, mas é menor chance, tá? E isso tem que ser bem conversado com o paciente, porque o 10% ele tende a ser um pouquinho mais lento, tá? Mas ele vai clarear igual, ele vai chegar no mesmo branco que um peróxido de hidrogênio e um peróxido de carbamida com maior concentração. É realmente o tempo, mas pelo conforto do paciente, eu prefiro menor concentração e prevenir ou diminuir chances de sensibilidade dentinária, porque realmente é uma situação bem complicada e desconfortável para o paciente. Pessoal, essa nossa aula de hoje fica por aqui. Vou liberar mais conteúdos para vocês sobre o clareamento dental e me coloco à disposição de vocês para responder as perguntas. Muito obrigado.